e aceitou de pronto o convite, não pensou duas vezes para estar conosco aqui nessa tarde, e que nós possamos nos deleitar na mensagem que Deus colocou no coração dela. Caso precisar de água, tem água ali, tá bom, querida? Muito obrigada, irmão Rubens. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Deus por estarmos reunidos aqui nesse bom e santo lugar para falar do nosso amorável Salvador. Como Deus trabalha. Meu amigo Alexandre. Tudo bem, meu bem? Eu conheço alguns irmãos aqui na igreja, estou vendo alguns rostos assim, né? Como Deus já está trabalhando, né? Eu já quero agradecer aqueles que oraram por mim. Essa semana mais especificamente na quarta-feira, o Espírito Santo me visitou por várias vezes. E eu fui levada a ficar em atitude de reverência. Eu não sei quem orou por mim, mas na quarta-feira é isso que aconteceu. Louvado seja Deus por isso. A irmã deu um testemunho aqui. Como é o nome da irmã? A irmã Elza. Irmã, veja como Deus, o Santo Espírito, trabalha na nossa vida. Eu já vou entrar assim, né? Daqui a pouco eu vou orar. Louvado seja Deus, porque a irmã está perfeitamente liberta de Satanás. Amém. E quem nos liberta é o Espírito Santo. Amém. Não sei qual irmão chegou para a irmã e falou: sai, Satanás, em nome de Jesus. Quando isso acontece, é o Espírito Santo que entra em ação na autoridade de Jesus. Então nós somos libertos. E a serva do Senhor diz que é muito fácil repreender Satanás, mandar ele embora, aqueles que são fiéis a Deus, que seguem a vontade de Deus com muita tranquilidade, pode falar: sai, Satanás, ele vai sair. E outra coisa que eu quero falar para a irmã também, porque me impressionou o seu testemunho, é que toda essa revolução na questão do dízimo da fidelidade. Irmã, isso foi amor. Ai, irmã, como é que pode? Eu sofri, me espedacei, chorei. Irmã, isso foi amor. Eu quero falar para vocês o seguinte: tem pessoas que são infiéis no dízimo e na oferta e nada acontece. Irmã, pode nada, quando a senhora White fala isso, ela diz assim: esses são os piores casos. Louvado seja Deus, porque a irmã entrou em tribulação. Então haveria esperança para a irmã como houve. Mas há casos que não. E a pessoa se dá bem, ela prospera, e ela guarda, e ela acha que está tudo bem. E aos olhos do Senhor são os piores casos. Então quando você for infiel e a coisa não estiver te abalando, você pense no seu caso. Você está numa situação muito complicada com o Espírito Santo. Amém? É o alerta, né? Vamos orar então? Gracioso Deus e eterno Pai, graças te dou por esse momento. Amém. Abriremos a tua palavra. Teu Santo e teu Espírito batize a cada um de nós. Amém. Tu sabes as nossas necessidades, o quanto dependemos de ti, da tua força e poder. E ensina-nos, Senhor, a te servir. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar exatamente o assunto do tema da lição. Eu quero pegar esse gancho aqui. Quando Cristo foi batizado, que ele saiu das águas, Cristo ele foi direto para a encosta ali do Jordão, se ajoelhou e clamou de Deus, clamou do Pai, a certeza da sua aprovação. Ele precisava. Jesus era humano e essa necessidade todos nós temos, irmãos. Quando Deus nos chama, quando temos um plano em mente e colocamos na mão dele, você sabe o que você fez e você tem fé, mesmo assim você busca uma aprovação, você quer um sinal, você quer alguma coisa que te confirme: eu te abençoo, eu estarei contigo. E ali Cristo estava debruçado, ali naquela encosta, chorava, e João ficou assim profundamente comovido por ver Jesus curvado como suplicante e rogando com lágrimas, no momento do seu batismo, a aprovação do Pai. E o próprio João queria um sinal. Se aquele que era primo dele, com 6 meses de diferença de idade, que tinha brincado com ele, que frequentava a casa dele, que era
amiguinho dele, que ele era o Deus. Meio complicado a gente pensar dessa maneira, né? O meu primeiro é o Deus Criador. E ele precisava também de um sinal. E nesse momento a glória de Deus surgiu e abriu-se o céu e a voz do Senhor então falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Foi um sinal para João Batista. Ele é Deus, ele é o Messias, né? E naquele momento agora o Espírito Santo vem sobre João, e por causa disso ele estende a mão, aponta para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Irmãos, vocês estão percebendo aqui a cena? Em que momento o Espírito Santo não agiu? Meu irmão, o diabo trabalha de uma maneira tal para cegar os filhos de Deus, para não verem nem necessitar, nem ter sede desse poder que nos move. Esse poder que nos move é tão profundo, tão poderoso, que se não fosse ele, você não estaria aqui. Se não fosse ele, você não teria um bom senso, uma boa vontade, um bom desejo. Eu li um texto aqui, eu acho que um mês atrás, que me impressionou. Ela dizendo assim, a senhora White, sobre a influência do Espírito Santo, a presença dele na nossa vida. Ela diz assim, que uma pessoa sem o Espírito Santo, se Deus abrisse as portas do céu e oferecesse para ela toda a eternidade, todas as bênçãos, e falava: toma posse, sabe qual seria a resposta dela? Não quero. O Espírito Santo é exatamente tudo o que te move. Amém. Tudo o que te move. E é o que menos nós pedimos, e é o que menos nós buscamos, e é o que menos nós falamos. Que o diabo age poderosamente. E isso me leva a compreender certas situações, irmãos. E muitos estão na igreja hoje, no nosso meio, que já cometeram pecado com o Espírito Santo. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, já cometeram. O desenrolar da vida dele é que vai deixar claro o que está acontecendo com ele, o que já aconteceu com ele. Existem muitos na nossa igreja que são até fiéis, são até líderes que praticam tudo direitinho, exímios líderes, que ela diz assim, são mortos-vivos dentro da igreja, não tem o Espírito Santo. Essa é uma busca individual. O Espírito Santo ele é um agente habilitador, ele é um agente capacitador. E nós devemos pedir a presença dele, ou a unção dele, ou o batismo dele, como você desejar, dia a dia. Muitos caem no erro de falar: Senhor, derrama a porção dobrada do teu Espírito. Espera lá, você não está entendendo o que você está pedindo. Você acha que você nem sabe por que você está pedindo. E eu até vou perguntar aqui para vocês, por que você deveria pedir o Espírito Santo? Por quê? O que te leva a sentir desejo do Espírito Santo? Irmãos, quando nós temos a compreensão de Deus e a nossa necessidade dele, quando nós somos atraídos e respondemos ao Espírito Santo a essa atração, os desejos humanos começam a se apartar de nós. A fome de justiça, de querer ser santo, justo, bom, representando o caráter de Deus. O desejo de obedecer à lei, custe o que custar. O conforto de que você recebe quando você é desprezado por essa fidelidade. Uma coisa eu vou falar para você. Se você tem desejo profundo de servir o Senhor, o Espírito Santo está trabalhando com você. Mas tenha certeza de uma coisa: aqueles que querem a perfeição de caráter, que seria a perfeita obediência a Deus, diz a serva do Senhor, não raramente ficarão sozinhos.
Não raramente. Desprezo pela família, perda de emprego, relacionamento cortados. Porque o diabo vai fazer de tudo para te atrapalhar. Você vai ser desprezado dentro da própria igreja. Isso que é o que mais dói na gente, né? Você ser mal visto por aqueles que estão na igreja e te dizem seus irmãos e agora te apontam como fanático extremista. Porque você quer servir ao Senhor. Mas aqueles que entendem isso, irmãos, eles compreendem a necessidade do batismo diário, da vinda do Espírito, para poder santificar, purificar, aperfeiçoar você e ainda vir uma porção que só o Espírito sabe para fazer você cumprir uma missão que Ele tem para você. Amém. Não fica pedindo porção dobrada do Espírito. Ela vai vir segundo a necessidade. O Espírito Santo, quando nós pedimos Ele a chuva serôdia, Senhor, derrama a chuva serôdia sobre nós. Isso é um espírito de capacitação. Para quê? No começo da igreja, irmãos, se fazia necessário a pregação do Evangelho de uma maneira assim muito poderosa. E várias coisas são necessárias, foram necessárias para que esse Espírito viesse. O Senhor falou, ficai aqui. O propósito dele era o alinhamento entre todos, né? Aqueles que foram escolhidos. Presta atenção no que eu estou falando. Se for no começo, vai ser no final. Muitos serão chamados e poucos. Vou falar isso daqui a pouco também. Aqueles poucos que foram escolhidos entenderam que a necessidade da obra nessa terra ela está totalmente intimidada com o céu, totalmente ligada com o céu. O céu não faz nada sozinho, tão pouco o homem faz nada sozinho. Na administração dessa terra, no trono celestial, estão alguns mártires. Olha, irmã, o que você está falando aqui? Eu já estou, né? Eu estou viajando aqui, irmãos. Aqueles que ascenderam ao céu depois da ressurreição de Cristo, eles são mártires, se assentam com Jesus para administrar os negócios da terra. Amém. Então são esses aí que estão lá, né, os anciãos, e ali eles foram escolhidos para essa tarefa. Porque o Senhor não administra esse mundo sozinho, com os homens também. Cristo, quando entrou no céu, que ascendeu ao céu, quem abriu a porta do céu para Jesus entrar? Foi Moisés. Moisés abriu os portões celestiais para receber Jesus e o grande coro cantou. Quem é o Rei da Glória, né? Maravilhoso, essa visão é maravilhosa. Tudo pessoas que se entregaram ao poder do Espírito Santo, sentiram a sua necessidade, buscaram a nulidade do eu. A obra do Espírito Santo para isso, irmãos. E uma coisa muito interessante, estudando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Você pode ler na sua casa. Nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo, que é o batismo santificador, purificador, capacitador, não só para nós. Isso é um chamado individual e nós devemos pensar nos missionários que estão em campo e nós daqui devemos rogar o batismo sobre a vida deles, para que haja eficácia na obra, irmãos. Quando Paulo saiu em campo, saía com Barnabé, vocês viram na lição, quem é que os encorajava? Eles não saíam com mala, com dinheiro, com nada, irmãos. Deus proverá. Quem é que estava à frente dizendo, vai que eu estarei contigo? O Espírito Santo. A fé deles era tremenda, era perfeita. O Senhor não quer menos de nós hoje. Por quê? Porque Ele está chamando a muitos para se alistar no grande exército. Uma coisa nós precisamos ter certeza. Se não houver essa ligação direta com Deus, essa necessidade imensa da nossa alma, de refletirmos o caráter de Deus, nós não conseguiremos entrar em campo de batalha. O Armagedon está bem na nossa frente. E quem que vai entrar em campo de batalha? Quem será os verdadeiros escolhidos de Deus? Aqueles que foram capacitados desde agora. Amém. Irmãos, o grupo dos 144 mil, eu estudo muito sobre isso, eu me atrai demais esse tema.
Eles eram aqueles que venceram a Satanás, o dragão, a besta e tal. Mas você sabe que tem um ponto especial. Uma palavrinha mágica, podia dizer assim, chamado obediência. Obediência ao quê? Aos 10 mandamentos. Com foco aonde? No 4º mandamento. Aquele que tropeça no sábado, tropeça em todos os outros mandamentos. Só vai te falar, aquele que guarda o sábado, guarda toda a lei. E cada semana nós somos provados em relação ao sábado nessa obediência. Para ver se no final suportaremos a última grande prova, o decreto dominical. E se suportarmos essa última grande prova, então seremos selados e entraremos em campo de batalha. Amém. O Espírito Santo virá sobre nós na plenitude da chuva serôdia. Sairemos para o alto clamor. E depois desse momento, selados, revestidos pelo batismo pleno do Espírito Santo, aí nós não pecamos mais e não morremos mais. Você precisa ou não do Espírito Santo? Sim. Busque o Espírito Santo. Senão você vai nadar nessa praia. E você vai nadar. E você não vai chegar nas praias daquele outro lado. Que é o mar de vidro. Você não vai conseguir chegar. Se entregue. Seja fiel até a morte, se preciso for. O Senhor vai levantar muitas pessoas pelo poder do Espírito, pela unção dele, a serem mártires ainda no nosso tempo. Morrer por amor à verdade, para salvar almas, que ainda tem muitas almas para serem trazidas dos outros redis. E outros não morrerão. Serão presos, irão para a masmorra. Lá diz assim, lugar fétido, frio, mas será como um palácio, porque a luz de Deus, o Espírito Santo estará conosco. Amém. Eu não sei qual é o seu destino, o que você vai querer, porque isso é um chamamento. Essa serva do Senhor diz assim, em breve 144 mil saberão quem são. O Espírito Santo vai falar para você quem que você é. Você vai sentir mais e mais desejo de se preparar para estar com ele. Amém. Sede fome do Espírito. Quanto mais você pede do batismo diário, que é a capacitação, a preparação, a separação do mundo em todos os pontos, o discernimento que ele nos dará, você vai ver. O diabo trabalhando, irmãos, o diabo trabalhará nesses últimos dias, diz a serva do Senhor, com poder 10 vezes mais forte de engano e sutileza, para enganar, se possível, for o Espírito de Deus. E você precisa de muito mais poder do Espírito. Muito mais do batismo diário. Irmãos, não é só na Santa Ceia, não é só na vigília que o Espírito Santo se manifesta, não, que ele te enche. É o batismo diário. Aqueles que muito pedem, muito têm. Aqueles que nada pedem. Uma coisa está diretamente relacionada a isso, também a fé. Irmãos, a gente vai receber, se você pedir o batismo do Espírito Santo, ele virá segundo a sua fé. Se você tem pouca fé, você tem pouco dele. Quando você olha para Paulo e Barnabé, me impressionou o estudo dessa semana. O Senhor falava e eles iam. Eu vi que Marcos deu uma titubeada ali. Como Pedro não tinha ouro nem prata, mas eles iam. E a coisa acontecia. Eu até falei para a minha classe hoje. Paulo tinha tanta fé, tinha tanta certeza do que Deus falava com ele, que o Espírito Santo falava com ele. E uma das viagens, uma serpente venenosa mordeu, picou a mão de Paulo, que estava no barco. Ai, Paulo, todo mundo assustado, Paulo não sei o que, vai morrer. Ele falou, não vou morrer. Deus falou que eu vou chegar em Roma. Sacudiu a serpente, ai, nem vem. Ele chegou em Roma e morreu não. Essa fé que nós precisamos alcançar. Isso é um dom, isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida.
E uma das coisas mais tremendas que eu quero falar para vocês. Quanto minuto falta, irmão? Você tem até meia-noite. Louvado seja Deus, porque eu tenho um calhamaço aqui de mais de 10 páginas fora, né? Tá bom aqui. Eu quero fechar com esse pensamento. Meu irmão Rubens, meu irmão Alexandre, e quem mais aí que é líder, diretor de pequeno grupo, escola sabatina, pregador, seja lá o que você for, meu irmão, escuta o que eu vou te falar agora, se segura aí, tá? Vou te chamar a responsabilidade agora. Presta atenção. A Bíblia, ela habilita o homem, certo ou errado? Pergunto para você, tem pessoas inabilitadas aqui de todos os níveis, desabilitadas em relação à palavra de Deus, ao seu comportamento. Eu estou falando desde pastor até o faxineiro aqui. É possível ter ou não pessoas inabilitadas mesmo com a Bíblia na mão? Sim. Claro que sim. Mas ela é infalível. A Bíblia na mão de uma pessoa habilitada, ao abrir a Bíblia, irmãos, o poder do Espírito Santo salta e vem sobre ela, fazendo a transformação. Mas quando uma pessoa desabilitada abre a Bíblia, seja que nível for, eu estou falando desde o pastor até. Olha só o que a serva do Senhor diz. Os ensinos postos em práticas da Bíblia habilitarão os homens para qualquer posição de dever. É a voz de Deus falando cada dia a alma, a busca diária, a alimentação diária. A obra do Espírito Santo é iluminar o obscurecido entendimento e abrandar o coração egoísta, empedernido, vencer o rebelde transgressor e salvá-lo das influências corruptoras do mundo. A oração de Cristo por seus discípulos foi: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Mas quando esse inabilitado pega essa santa verdade e diz aquela, quando a teoria da verdade é repetida, sem que sua sagrada influência, irmãos, a palavra de, olha o que eu vou dizer para vocês agora, a santa influência do Espírito Santo, ela acontece quando o instrumento está preparado. Se ele não está preparado, o Espírito Santo não se manifesta no microfone, na classe, onde é que você estiver. Não se manifesta, e ela diz aqui, e a sua sagrada influência não seja sentida na alma do que fala. E essa alma tem essa palavra como um erro. O Senhor culpa o instrumento por causa da perda daquela alma. O instrutor, o pastor, seja lá quem for, que abre a palavra e não manuseia corretamente. E no coração da pessoa, ela tem aquilo como erro. E se ela se perdeu, o responsável é o instrumento que usou a palavra inadequadamente. Irmãos, se santifiquem para abrir a palavra para alguém. Busque o poder do Espírito para abrir a palavra e ensinar. Senão você vai ser responsável pela perda dessa alma. Você vai ser responsável. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Não queira você pegar a Bíblia, olha, eu conheci um irmão, ele já até morreu. Ele era louco para falar lá na frente. Mas ele tinha tanta dificuldade e o desejo dele era brilhar, irmãos. A esposa dele um dia falou, deixa ele brilhar, deixa ele falar lá na frente, quase chorando. Eu falei, irmão, o que é isso? Desde quando que você vem aqui na frente para brilhar? Você vem com uma responsabilidade enorme nas costas que se você não falar. Agora, o que eu entendi, eu sou culpada se você se perder. Isso é muito sério. E ele, quando pegava o microfone, é aquela tragédia, porque ele atropelava e ninguém entendia o que ele falava. Porque o desejo dele era brilhar. Ele saía mais escurecido do que tudo. Ele já morreu. Minha mãe faleceu, mas há pouco tempo, né? O Espírito Santo habita no coração do obreiro de Deus, onde quer que ele possa estar. E a palavra de Deus a nós, como foi a eles, também é dirigida a nós. E o Consolador que foi dado a eles também é dado a nós.
Quando falamos, irmãos, de lutas, de diferenças, de você ser excluído, seja lá do que for, as suas dores, as suas lutas, principalmente no lar, né? Você tem um maravilhoso Consolador ao seu lado. Certa vez, a igreja onde eu morava, na Leste, na Zona Leste, a igreja ficava ali 3 quadras da minha casa. Só que minha mãe não gostava que eu ia lá longe. Era a mesma avenida. Eu morava na avenida, descendo 3 quadras da igreja, e minha mãe não queria que eu chegasse 9 e pouco da noite na quarta-feira. E ela me infernizava a vida. Um certo dia ela falou tanta besteira pra mim que eu entrei e já ouviram tudo que eu não queria. Eu falei, pera lá, eu vou contar pra Jesus agora. Entrei no quarto, com um nó na garganta aqui, ó. Eu falei, agora eu vou contar tudo, vou chorar, vou espernear aqui. Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Quando eu ajoelhei, eu posso dizer, o Consolador não deixou derramar uma lágrima. E quando eu sinto muita tristeza na minha alma por certas coisas, a gente tem lutas, né? Ele me faz olhar para algum lugar e eu sinto gratidão. Falei mesmo, olha o que Deus me deu. Aí outra coisa, eu olho para outro lugar assim, me veio uma alegria, porque eu falei, eu queria até que Deus me deu. Deus vive me dando as coisas, né? E eu olho assim e falo, Senhor, obrigada, é mesmo. E eu falo, o quê? O Senhor me deu. O Senhor gosta de mim. Aí, certa vez, eu perguntei para Jesus, irmãos, tudo isso aí é comunhão com o Espírito Santo. Eu estou dando um exemplo para vocês, como é bom, porque eu peço o batismo do Espírito Santo, eu peço diariamente. Senhor, tem misericórdia de mim, me corrige também onde é que eu estou errando. Uma vez eu perguntei para Jesus assim, por que o Senhor me ama? Você sabe por que Jesus te ama? O Espírito Santo fala para você que você é filho dele e que ele te ama. Ele fala, você é meu filho, eu te amo. A voz que veio para Jesus lá no batismo, tu és meu filho amado em quem me compraz, essa voz aí é para cada um de nós em particular. Amém. Mas por que ele te ama? Deixando por que Jesus te ama? Por que Jesus te ama? Você aí, por que Jesus te ama? E, porque ele morreu com você na cruz. Eu sei, mas não me convence. Não, porque ele foi teu criador. Mas tudo bem, ele criou a planta também. Por que ele me ama? Olha, irmãos, eu fui nessa luta e nada satisfazia a minha alma. Até que um dia, numa das minhas meditações, o Senhor falou para ele que ele me ama. Aí eu li a narrativa dela dizendo assim, resumidamente, nós fomos um presente do Pai dado ao Filho. A ficha caiu. Eu falei, você imagina um pai perfeito, dando um presente para o filho perfeito. No mínimo, esse presente devia ser muito bom. Eu falei, agora eu entendi por que ele me ama. Porque eu fui um presente do Pai. Porque você é um presente do Pai. Não interessa se você é grande, pequeno, quadrado, seja lá como for. Ele ama você. Quer você de volta, porque Satanás roubou você da mão do filho. E o filho falou, é meu, o Senhor me deu, e eu vou buscar. Amém. E vou até a morte, se preciso for. Amém. E ele fez isso por amor de você, para te resgatar. Amém. E agora te concede o maior dos poderes para te restituir, te dar a condição de voltar ao lar eterno. A Eva caiu uma única vez. Nós somos provados todos os dias e todas as horas. Se ela tivesse vencido aquela única prova, nunca mais ela seria atormentada. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração que somos filhos. E ele quer nos capacitar. E aqueles que se entregaram, não interessa se você é grande ou pequeno, de maneira tal, de todo o coração, ele fala, eu estarei com ele e eu o usarei. E o Senhor dá grande preferência aos pequeninos, aos simples. Ele se revela. Por quê? Porque os simples não baterão no peito e chamarão a glória para si. Porque a glória é só de Deus. E ele não divide com ninguém. O pequenino reconhece a ação do Espírito Santo na sua vida.
Seja em humildade, seja intelectual, mas a verdadeira humildade de coração é o que Ele requer de nós, a perfeita dependência de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós sabemos que é amigo dos pecadores. Não tema ir até Ele. Ele vai sempre estender a mão para você. Você pode ter todas as fraquezas do mundo, Ele não vai te abandonar por causa das suas fraquezas. Estamos na graça. Ele quer te aperfeiçoar. Porque tem um lugar no céu para você. E se você não for para lá, esse lugar não será preenchido. Escuta o que eu estou te falando. Outro não ocupará o seu lugar nas mansões celestiais. Ficará um vago, a senhora White viu aquela mesa imensa de prata. Em cada cadeira tinha o nome de um salvo ou de um eleito. E muitas cadeiras estavam vazias, mas o nome estava lá e ninguém preencheu. E você ficará na saudade do Pai. Mas Deus é tão longânimo. Você não vai entrar porque você não quis entrar. É assim que acontece. Que odiou o Salvador, rejeitou o Espírito Santo. Mas o amor dele, mesmo pelos pecadores, será tão grande que haverá um memorial no céu, onde será escrito o nome de todos aqueles que se perderam. Deus fez tudo por eles, eles negaram o amor, mas Deus continuou amando. Uma lembrança eterna ficará no céu. O dia que Deus deixar de amar, Ele deixará de ser Deus. O Espírito Santo é esse, é o Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo amor. Né? Dentro do plano da salvação, eles dividem as suas funções, mas é o mesmo Deus, porque tem o mesmo propósito, nos salvar. Se entregue a esse Deus, irmão, se capacite, porque a guerra está bem à nossa frente. Eu tenho clamado a Deus, eu quero entrar em campo de batalha, me deixa entrar. Eu quero, me deixa, eu quero ver tudo, eu quero ver o pau quebrar. Eu falei assim para Jesus, de joelho, eu falei, me deixa, Senhor, ver o pau quebrar, eu quero. Aquela expressão de adolescente, né? Eu era adolescente no dia que eu desejei isso. E tenho buscado diariamente a chuva serôdia. A chuva serôdia, irmãos. Esse é o poder máximo que virá sobre você. Por quê? Porque o momento será máximo e a luta será como igual nunca houve na história dessa terra. Então o poder vem segundo a necessidade do momento. E o preparo do vaso que ele chama para você. Chama você para que você seja um vaso limpo de boca para cima, pronto para receber, vazio do eu. E só essa é a obra que o Espírito Santo fará. Esvaziará você. Amém? Amém. Eu quero fechar só com um pensamento aqui. Testemunhos Seletos, volume 3, página 99. Domine-vos o Espírito de Cristo. Esteja-vos nos lábios a lei da bondade, a longanimidade e a abnegação. Assinalam as palavras dos que são nascidos de novo. Para viver uma nova vida em Cristo, amém? É isso que você quer? Levanta a tua mão e te entrega a Jesus nesse momento. O Espírito Santo que venha sobre nós. Amém. E possa nos preencher e nos transformar, para que possamos ficar todos juntos. Amém. Deus, a Senhora vai te dizer assim, que aqueles que congregam juntos, vizinhos, lá no céu continuaremos juntos e vizinhos. Amém. Não tenha raiva do seu vizinho, nem do seu amigo do lado, porque você vai morar com ele lá. Então acho que não vai ser muito bom, né? Então, vamos ser transformados, amém? Amém. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai eterno, graças te damos porque Tu és perfeito, santo, justo e bom e quer fazer isso conosco. E quando nós refletimos o verdadeiro caráter de Cristo, o Senhor virá nos buscar, para nos levar e requerer como seus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.